graça e muita paz, em nome do Senhor Jesus. Este é um dia que o Senhor nos fez. Amém? Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Enquanto estávamos cantando, eu não sou mais escravo do medo, eu fiquei pensando algumas coisas. Quantos aqui já foram prisioneiros de algum tipo de vício? Levanta a mão. E hoje pode dizer, eu não sou mais escravo do vício. Hoje nós somos filhos de Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé para lermos esses 8 versos. O tema da mensagem é o tema que se encontra aqui, a transfiguração de Jesus. A partir do verso 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, 3 tabernáculos. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. A ele, ao meu filho, a Jesus, ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos orar. Papai, tua palavra. Senhor, nós pedimos para que o teu Santo Espírito traga revelação aos nossos corações. Desvende, Senhor Deus, nós suplicamos, o mistério da tua palavra. Abre os nossos olhos e que essa palavra caia no nosso coração e produza muitos frutos. Em nome de Jesus. Pedimos, baseados, Senhor Deus, na obra de Cristo Jesus lá na cruz, através do sangue de Jesus, que nos dá livre acesso a entrarmos na tua presença, santificados, justificados, purificados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Eu suplico isso, papai, para que a tua boa e agradável vontade seja feita em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto, apesar de ser muito conhecido, ele tem algumas coisas que ainda são mistério aos homens. Existem muitas teorias, mas nós vamos ficar com aquilo que o texto diz.
E para isso nós vamos de versículo a versículo. Por isso eu quero pedir para você manter a sua Bíblia aberta. Irmãos, existem dois mundos: o mundo visível e o invisível, o mundo natural e o mundo sobrenatural. Nós vivemos nesse mundo natural, mas é impressionante como o ser humano sempre foi atraído ao mundo sobrenatural. Tudo aquilo que é místico chama muito a atenção do ser humano. Quando nós nos reunimos aqui, nós podemos ficar só no natural. Eu posso ver o irmão, eu posso cantar, eu posso louvar, eu posso orar, eu posso pregar. Mas há um mundo sobrenatural, que precisamos de Deus para desvendar-nos os olhos. Por exemplo, nesse momento, nós oramos pela guerra, mas há uma outra guerra acontecendo. Os nossos olhos não estão vendo, mas somos cercados de nuvem de testemunhas. Existem exércitos de Satanás trabalhando em prol do reino das trevas para destruir a minha vida, a sua vida, destruir os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos lares. Esse mundo é real. Quando nós estamos cantando louvores ao nosso Deus, há um nível natural onde usamos as nossas vozes, os nossos instrumentos, mas não para aí. O Senhor Jesus, Ele passeia no meio dos louvores, Ele está aqui conosco. Os anjos cantam louvores a Deus. O próprio Deus recebe a nossa adoração. Quando nós, como cristãos, crentes, vivemos só no mundo natural, a coisa é meio sem graça. Mas quando começamos a entender e visualizar esse mundo sobrenatural, nós somos contagiados pelo Espírito Santo a esta batalha espiritual, esta guerra espiritual. E nós vamos falar um pouquinho sobre ver esse sobrenatural. Quero fazer uma pergunta. Quando você morrer, o que você vai ver logo depois da morte? Nós podemos imaginar muitas coisas, mas hoje nós vamos ter um vislumbre, através desse acontecimento, aquilo que 3 homens como eu, como você, pecadores limitados, viram. E o porquê de Jesus ter manifestado sobrenaturalmente àqueles discípulos. Então vamos caminhar verso por verso. Verso 1, começa dizendo: 6 dias depois. Essa pequena frase nos liga, ou nos leva a pensar, 6 dias depois do quê? Se está escrito isso, está fazendo uma associação, uma ligação com algo que aconteceu antes. E quando nós olhamos ali, o capítulo 16, nós vemos Jesus perguntando para os seus discípulos: o que estão falando? Quem eu sou? O que estão falando? E depois Jesus é mais direto perguntando aos discípulos: e vocês? Aí então há uma revelação vindo do céu para Pedro. E Pedro então coloca: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus então pela primeira vez empresta um termo usado, comum naquela época, igreja, chamados para fora. E Jesus fala que Ele
a igreja dele, e ele edifica a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Tudo isso aconteceu 6 dias antes desse fato. Olha um pouquinho no verso 28, último verso de Mateus 16. Em verdade vos digo, que alguns dos que aqui se encontram, ele está falando com os discípulos, alguns de vocês que estão aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte, vocês não vão morrer, até ver o Filho do Homem no seu reino. Esse versículo leva à transfiguração. Muitas pessoas afirmam que não se cumpriu. Agora eu não posso acreditar que o meu Deus, o meu Jesus profetizou algo que não viesse a se cumprir. Então ele está falando que alguns ali vão ver Jesus vir junto do seu reino, antes da morte. Se a gente pensar que é a segunda vinda de Jesus, não vai dar certo isso daqui, porque todos já morreram. Jesus falou, alguns vão estar vivos. Então eu preciso entender esse elo, essa ligação. E agora então vem o cumprimento daquilo que Jesus falou. Alguns de vocês vão ver eu vir no reino. Eles já ouviram que Cristo Jesus é o Messias. Agora Jesus vai mostrar para eles essa verdade. Então Jesus, 6 dias depois, tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou. 3. Por que 3? Em primeiro lugar, eu tenho que entender que esses 3 aqui são os mais íntimos de Jesus. Jesus tinha a multidão que o seguia, tinha 500 dentro da multidão, 140, dos 140 tinha 40, 70, 40, os 12, dentre os 12, 3, dentre os 3, 1. Deus não faz acepção de pessoas. Aqui nós aprendemos uma coisa muito linda. Aqueles que caminham mais próximo de Jesus vão ter revelações maiores. Maiores. E também 3, porque ali em Deuteronômio, capítulo 17, verso 6, diz que pela testemunha de 2 ou 3 pessoas é confirmado. Esses 3 são levados porque eles vão testemunhar depois aquilo que só eles viram, presenciaram, que foi essa transfiguração de Jesus. E Jesus levou ao monte. Não que o monte seja santo, sagrado. Jesus leva sempre a um lugar afastado, a um lugar especial. Pode ser no monte, ou então o próprio Jesus fala para entrarmos no quarto, fechar a porta. Todo cristão deve ter um lugar de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus. Lembra que Jesus falou, né, com aquela mulher que estava perguntando, é nesse monte ou é lá em Jerusalém, no monte lá? Jesus falou, não, vem a hora que não é mais no lugar, mas em espírito e em verdade. A pessoa pode estar no monte e não estar em espírito e em verdade. Então essa ideia tem que entrar no nosso coração. Eu tenho que estar em intimidade com Deus. E é interessante que diz ali, em particular. Em particular. Jesus não abriu o convite. Quem quiser vir comigo, eu vou me transfigurar lá no monte, todos são bem-vindos, vocês vão ver algo fantástico, sobrenatural. Não. Ele chamou os 3 em particular. Vem cá. Que coisa tremenda.
Que coisa maravilhosa. E aí nós vamos para o verso 2. E foi transfigurado diante deles. Essa palavra transfigurado é metamorfou, da onde vem metamorfose. É mudar de forma. A aparência de Jesus foi mudado. Um brilho divino veio sobre Jesus. O nosso Deus, ali em 1 João 5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Jesus é Deus. E neste momento que ele é transfigurado, diz ali, o seu rosto resplandecia como o sol, as vestes tornaram-se brancas como luz. Nesse momento, Jesus está mostrando quem verdadeiramente ele é, antes de ser encarnado, antes de tomar a forma de ser humano. Jesus é Deus. Deus é luz. E aqui Jesus então manifesta a glória, a luz de Deus, resplandece como o sol, a luz mais forte que nós conhecemos. Jesus é transfigurado, diferente de Filipenses capítulo 2, que ele deixa a glória e se torna assim como eu e você. Aqui aconteceu o contrário, ele deixa a encarnação e volta e manifesta a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Isso impactou tanto a Pedro, que lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 até 18, Pedro dá um relato desse momento. Ele foi levado ali também para testemunhar depois. E ele diz assim, 2 Pedro 1,16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando, nós, incluindo ele, nós vimos Jesus na forma de Deus, glorificado, transfigurado. Verso 17, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Verso 18, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está testemunhando aqui este momento, que ele foi convidado, separado por Jesus em particular, onde Jesus vai se transfigurar. Foi transfigurado diante deles. Coisa linda. Lembra de João, que também estava nesse momento? Lá em Apocalipse 1, ele descreve essa glória de Cristo Jesus, essa luz resplandecendo em Cristo Jesus. Houve uma manifestação sobrenatural. Aquilo que Pedro havia revelado, tu és o Messias, agora eles estão vendo o Messias. Eles estão vendo Jesus glorificado. Que cena! Que coisa maravilhosa. No verso 3 diz, eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Essa cena gloriosa. Apareceu dois personagens, Moisés e Elias. E aqui tem tanta gente que faz tanta confusão. Existe uma seita que fala, está vendo? Os mortos podem vir se comunicar. Eles não estavam mais como mortos. Eles haviam sido ressurretos, eles já faziam parte do reino na glória de Deus. Então por que apareceram essas duas pessoas? Moisés é símbolo da lei.
Moisés também subiu ao Monte Sinai. Também a luz, a glória de Deus foi manifesta. E Moisés, então, ele traz a lei. Moisés também é símbolo do libertador. Aquele que foi levantado por Deus para tirar o povo lá do Egito. E Elias? Elias é símbolo do profeta, dos profetas, da palavra profética. Elias também teve uma manifestação gloriosa de Deus no monte, lá no Monte Carmelo. Então, todo o Antigo Testamento estava representado ali, através da pessoa de Moisés e de Elias. Agora, está Jesus ali. Jesus é a imagem de Deus invisível. Ele é o Deus invisível. Jesus é aquele que lá na carta aos Hebreus é anunciado. Antes Deus falava através dos profetas, da lei, agora através de Jesus. Tudo está apontando, tudo está mostrando Jesus. Muitas pessoas no nosso tempo têm voltado ao tempo da lei, dos símbolos, das festividades, mas ali no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 16, diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Então acabou o tempo da lei e o tempo dos profetas, agora é o tempo de Jesus. Jesus vem cumprir toda a lei. E eles estavam ali os três, conversando. O que será que eles estavam conversando? Eu quero pegar um versículo emprestado ali em Lucas, desse mesmo episódio. Lucas 9:31 diz: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eles estavam falando da morte de Cristo Jesus. Jesus já sabia tudo. Jesus já sabia o caminho a ser trilhado. E eles estavam conversando acerca disso. Coisa tremenda. Ali no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 6, fala que Pedro, que todos eles ficaram tomados de medo, muito medo. E Pedro ali no meio do medo, sem saber, começou a falar algumas coisas. E nós precisamos entender, de forma bíblica, o que estava acontecendo ali. No verso 4 diz: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Amém. Até aí tudo bem. Se queres, Jesus, se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Quando a gente fala em tenda, a nossa cabeça hoje a gente pensa em barraca, não é? Em acampamento. Mas essa palavra tenda também é a mesma palavra para tabernáculo. E por que Pedro está falando só para fazer para os 3? E ele e os 2 discípulos, não. Porque não é uma tenda simples e natural para passarem a noite. O tabernáculo fala de lugar de adoração. A compreensão que Pedro está tendo aqui é que devia fazer um tabernáculo para Jesus, um tabernáculo para Moisés e um tabernáculo para Elias. Quando o povo judeu falava de tabernáculo, vinha na mente dele, era muito claro e vivo. O tabernáculo lá no deserto, que Deus deu a ordem para ser construído, como maior ênfase e motivação, a presença de Deus no meio deles. Pedro não está entendendo o que está acontecendo. Vamos construir 3 lugares de adoração. Uma para Jesus, uma para Moisés
Vamos para Elias. Quando ele estava falando ainda, o verso 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Luz, Deus. Eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mais uma vez, Pedro é bloqueado no meio daquilo que ele está falando. E Deus vem, a luz, e a voz que Pedro falou lá na segunda carta que lemos agora há pouco. Deus trazendo atenção para Jesus. Não é Moisés, não é Elias. Este, Jesus, é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Deus afirma categoricamente: a Ele, a Jesus, vocês devem ouvir. Dá para entender? Tira todo o foco daquilo que estava confuso na mente de Pedro. Vamos fazer 3 lugares aqui, um para cada um. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Elias e Moisés. E Deus entra na cena e fala: opa, é Jesus. Ele é o meu filho amado. Nele eu me alegro. A Ele ouvi. Ah, amados, que isso caia no nosso coração. Nós temos que ouvir Jesus. Louvado seja o Senhor que nos dirigiu neste ano a ministrar, a olhar para os evangelhos, a história de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus, para sermos iguais a Jesus. Nós temos que voltar mais os nossos olhos e os nossos ouvidos para Jesus. E clamar: papai, eu quero ser como o teu filho primogênito, o meu irmão mais velho. Trilhar o caminho dele, os passos dele. Acenda o caminho do Calvário. A ele ouvir. Temos que ouvir Jesus. Nós não precisamos levantar tabernáculos, tendas para ninguém. Nós precisamos ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Hoje existem tantas vozes. Sempre existiu. Hoje existem estratégias, metodologias que estão atraindo as pessoas, levando-as a tirar os olhos de Jesus. Que cena! Cena sobrenatural. Jesus glorificado. Moisés e Elias ali. Que coisa tremenda. Jesus está revelando: Pedro, aquilo que você, ungido pelo Espírito, disse, está aqui. Eu me apresento como Deus glorificado agora. Aleluia. A Ele ouvi. Deus aponta para Jesus. Como seguidores de Jesus, nós temos que apontar para Jesus. Não é apontar para a igreja. Louvado seja Deus, a igreja somos nós, não uma denominação local. Mas o que nós temos que apontar? Quem tem que ser conhecido? Jesus. O que tem que ser o centro da nossa pregação? Jesus. Ele é o centro de toda a Bíblia. Não podemos tirar Jesus do centro. Hoje um outro evangelho está sendo pregado. O homem está voltando ao centro. Você consegue, você pode, você isso, você aquilo outro, você. Vamos permitir que Jesus, o Rei dos Reis, continue entronizado em nossos corações, em nossas vidas, na igreja, na nossa casa, na nossa família. Jesus, vamos apontar para Jesus. Vamos direcionar tudo para Jesus. A ele ouvi. O verso 6. Ouvindo
ouvindo a voz, ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Queridos, quando há manifestação sobrenatural, o homem cai, o homem se prostra, o homem é levado aos pés daquele que é o único, que é digno de receber toda a honra, toda a glória. 3 coisas aqui. Primeiro, ouvindo. Eles ouviram a voz. Existem outras passagens na Bíblia que Deus fala e que o povo não ouve. Que aqueles que estão juntos com aquele que está ouvindo não conseguem ouvir. Primeira coisa, temos que ouvir Deus. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços. Eu vejo uma posição de humildade, de quebrantamento, de reconhecimento. É Ele. É Ele. Marta estava trabalhando. Maria foi aos pés de Jesus. E Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Queridos, é tempo de cairmos aos pés do Senhor. É bom cantar, pular, dançar, mas melhor é se quebrantar. Quando a presença de Deus vem, quando a glória de Deus vem, a gente é levado para o maior lugar de altura que existe no planeta Terra, o chão. Aos pés do Senhor Jesus. Eles ouviram, caíram. E o que aconteceu? Tomados de grande medo. Eles ficaram apavorados. Hoje se brinca com a glória de Deus. Hoje, de uma certa forma, se festeja carnalmente a presença de Deus. Mas eu creio que não é a presença verdadeira. Porque quando a presença de Deus é manifesta, quando a gente olha para Deus, a gente começa a entender quem nós somos. O quão pequeno e pecador eu sou. O quão eu preciso de Deus. E aí a gente é tomado desse temor. Quando eu ouço Paulo dizendo assim, que ele tinha medo, ele era um grande pregador, um grande pastor, um profeta, e ele diz assim: eu tenho medo de, mesmo fazendo todo esse trabalho, levando muitos a conhecer Jesus, eu venha perder a salvação. E eu penso assim, se Paulo tinha esse sentimento, e eu? Mas o oba-oba do evangelho moderno, não, pode ficar tranquilo, vamos festejar. A presença de Deus gera em nós reverência. Cale-se diante dele toda a terra. E a gente fica ali. Eles ouviram, caíram e ficaram com medo. Mas o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Ele não nos deixa nessa posição. Verso 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Eu vejo 3 coisas aqui também. Nessa situação de quebrantamento, de medo, Jesus vem em nosso socorro. Primeira coisa, ele se aproxima. Jesus aproxima-se. Talvez você hoje esteja aqui até com aparentemente bem, mas Deus sabe a condição do teu coração. Jesus se aproxima. Jesus toca. Como nós, igreja, estamos necessitados desse toque de Jesus. Havia um hino que a gente cantava muito antigamente. Tocou-me, Jesus tocou-me. Como nós estamos carentes desse toque. Aquele toque que restaura, que cura,
que purifica. O leproso na época de Jesus tinha que sair gritando: imundo, imundo, todo mundo ia embora. Mas Jesus aproxima-se dele, Jesus toca ele. E a terceira coisa que a gente vê aqui é que Jesus fala. E o que Jesus diz? Erguei-vos, não temais, não tenha medo. Nós estamos vivendo em situações que, se a gente parar e ficar pensando muito, a economia pode ser abalada no mundo todo, pode faltar comida, isso aqui, guerra e não sei o que tem, parece, estão querendo pegar em armas nucleares, o que vai acontecer com a gente, tal. Jesus está se aproximando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Jesus, ele tem prazer em tocar-nos. E ele diz para nós: levantem, ergam. Não tenham medo. Quantas vezes Jesus falou isso, amados? Quantas vezes? É porque nós ficamos com medo. A pandemia veio, a gente ficou com medo. Agora, guerras, rumores de guerra, a gente fica com medo. Mas Jesus, ele aproxima, ele toca e ele fala assim: não tenha medo. Receba essa palavra. Não tenha, pastor, mas a minha vida, a situação da minha vida, minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos, olha a situação. Não tenha medo. Jesus, ele requer de nós uma coisa só: que a gente confie nele, que a gente acredite nele, que a gente tenha fé. É tempo de exercitar a fé. Verso 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Aleluia. Quando eles estavam ali de bruços, Jesus se aproxima, toca a vida deles, fala para eles se levantarem, não temerem. Quando eles levantam os olhos, não está mais ali Elias e Moisés, e também não está mais ali Jesus transfigurado, glorificado. Está ali o Jesus que eles estavam seguindo, mas que eles ainda tinham dúvida, mas que agora eles viram, verdadeiramente é o Messias, verdadeiramente é o Filho de Deus. Queridos, talvez você precise hoje levantar os seus olhos, talvez esteja olhando muito para baixo. Semana passada eu estava andando ali em Tibicanga à noite, conversando com um irmão lá. Ele falou: dá uma olhada no céu, você viu quantas estrelas? Um lugar lindo, maravilhoso. Na frente estava cheio de iates, barcos, tudo com luzinha acesa. E a gente fica olhando para baixo. E ele me chamou a atenção, eu olhei para cima. Nossa, ali eu percebi que fazia tempo que eu não olhava para cima. A tendência nossa é ficar olhando para baixo. É olhar para o problema, para as circunstâncias, para as dificuldades, para as lutas. Mas Jesus nos chama para olhar para cima. Ele reina. Aquele Jesus que manifestou-se glorificado, ele está dessa forma, assentado à destra de Deus Pai. E ele está falando: levante os olhos. E aí a gente olha só para Jesus. Eles viram só Jesus. Que fazer tabernáculo para Moisés, para Elias, aleluia, glorificados sejam esses homens de Deus. Mas Jesus é maior. Jesus é superior. E ele nos chama a olhar para ele. Então, amados, é uma manifestação sobrenatural. Jesus cumprindo aquilo que ele havia prometido. Alguns de vocês vão ver. Esses três viram Jesus
Deus? Eu quero concluir fazendo algumas perguntas, aplicando algumas coisas. Primeira coisa, você é íntimo de Jesus? Você tem andado com Jesus? Muitas pessoas falam assim, Deus não fala comigo. Eu pergunto, você tem falado com Deus? Quanto mais íntimo a Jesus, maiores revelações nós vamos ter. Então não adianta a gente ficar reclamando que não acontece nada sobrenatural, eu oro, não vejo cura e tal. Será que estamos caminhando em intimidade? Deus nos criou para relacionar-se conosco. Por isso que Deus fez você, por isso que Deus fez a mim e a humanidade. Deus, Ele quer conversar com a gente. Ele espera que a gente abra o coração para Ele, que a gente conte todas as lutas, todas as dificuldades. Eu não sei você, mas já chegou a falar para Deus no momento devocional, Deus, me perdoe, eu não estou sentindo nada. Deus, eu não estou com vontade de orar. Deus, eu nem sei o que orar. Meu coração está empedrado. O abismo aumentou, mas pelo sangue de Jesus. Essa intimidade levou os 3 próximos a verem essa manifestação sobrenatural. E aí a gente vai para a segunda pergunta. Você tem visto o sobrenatural de Deus? Você tem tido revelações sobrenaturais? Quando a gente está na nossa devocional, fica só no natural? Ou há um envolvimento do sobrenatural, que leva-nos às lágrimas, ao quebrantamento? Queridos, o sobrenatural de Deus é para nós. Deus é Deus de milagres. Ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e será sempre. O nosso Jesus, Ele não mudou. Esse sobrenatural é que nos impulsiona a ter fé. A gente tem fé para acontecer, para ver o sobrenatural. E quando o sobrenatural acontece, aumenta a nossa fé. Sobrenatural em tudo. Nós saímos aqui recentemente para levar a Sara, ia participar de uma conferência da Missões Novas Tribos. A Lídia já tinha ido lá 5 horas antes. Porque vocês sabem que ali, durante a semana, não adianta nem pensar, passar. E nós chegamos com o carro ali. Fomos 1 hora adiantado. Só que estava tudo parado. E não andava. E não andava. Lá dentro começa. E a cabeça, e os demônios. E vinha na minha cabeça falar assim, só um milagre. Só um milagre. Mas se eu falasse isso, já era um motivo de incredulidade. E nessas horas eu fico quieto. Porque a tendência natural é a gente não acreditar no sobrenatural. E o tempo foi passando. Conseguimos sair daquele lugar ali, do Atuba, faltavam 15 minutos. E vai, entramos lá como quem vai para a casa do Sidney, passa naquela ponte, vira, ali tem uma placa do aeroporto, 14,5 km. Não dá, mas nós não falamos. Há poder naquilo que a gente fala. E dentro do limite. Paramos ali no embarque. Daniel estava conosco, nós temos o papelzinho ali, que permite a gente parar cadeirante, pessoas especiais. Daniel ficou ali dentro, porque ele estava morrendo de medo que a sobrinha da Lídia estivesse ali. E descemos, chegamos ali. O cara falou, já fechou o embarque. Mas não é possível. Fizeram o check-in? Sim. Tenta lá no portão, se tiver aberto lá. Corremos, encontramos com a Lídia. A Lídia já estava assim. Ainda está aberto, pode entrar. Queridos, será que nós temos provado disso?
do sobrenatural de Deus. Eu lembrei agora de anos atrás, saindo com os jovenzinhos, indo para o centro de Curitiba. Aquela época que o centro era, né? Ainda não existiam os shoppings. Sábado de manhã para fazer evangelismo. E não arrumava ali, era lugar horrível para arrumar estacionamento. E eu sempre falo para o meu Deus, arruma uma vaga. E havia um carro dos jovens na minha frente. Tem uma ruinha ali no centro que você entra assim para deixar o carro. O carro passou, do irmão passou, um carro que estava em estacionamento saiu, eu entrei. O irmão falou, ô pastor, assim não vale. Eu falei, você orou? Ele falou, não. Eu falei, então tem que pagar estacionamento. Em tudo. Sabe aquela coisinha que você perde dentro de casa? Procura. Ele sabe onde está. Fala para ele. Queridos, esse sobrenatural nos é ofertado. Porque Ele é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Essa semana, no momento devocional de oração aqui, eu fiquei impactado. Nós estávamos orando a questão da guerra, e veio no meu coração, o nosso Deus é um Deus de guerra. Ele pegava exércitos de ímpios e traziam para disciplinar, para trazer castigo, para exercer justiça sobre o povo dele. E algumas vezes ali, Deus manda matar a criança, tudo, e a gente fica assim, Senhor. Aí eu fiquei meio assim, eu estou orando essa questão de guerra, eu falei para Deus, mas não deixa eu orar contra aquilo que for da tua vontade. Aquilo que o Senhor esteja fazendo, e eu vou falar para o Senhor não fazer. Quem sou eu para isso? Por isso, amados, que nós precisamos do sobrenatural. Nós precisamos da revelação de Deus. Kiko, então você parou de orar para a paz? Não. Jesus continua sendo o príncipe da paz. Só que eu fico com temor. E eu começo a pedir para Deus, mostra, Senhor, como orar. A Bíblia fala assim que nós não sabemos orar. Nós não podemos orar contra a vontade de Deus. Nós precisamos da revelação. Então, temos provado o sobrenatural de Deus? A terceira pergunta. Você conhece Jesus histórico? Esse Jesus que veio, esse Jesus que fez os milagres, você conhece? Talvez você possa falar que sim, eu conheço. Agora, você conhece esse Jesus eterno? Muitas pessoas ainda têm em mente o Jesus lá na cruz. O símbolo continua sendo Jesus pregado numa cruz. Mas ele desceu, ele ressuscitou. Ele foi elevado aos céus. Ele foi glorificado, exaltado. Ele recebeu o nome sobre todo nome. Ele está entronizado. Será que nós temos essa visão desse Jesus que se manifestou ali no Monte da Transfiguração? Em quarto lugar, você tem sido tocado por Jesus? Você tem ouvido Jesus? Perguntado, Senhor, faço isso ou não faço? Vou ou não vou? Compro ou não compro? Sabe, naquele momento de dor que todos nós passamos, será que damos espaço para Jesus vir e nos tocar? Como nós estamos precisando disso, amados? Como igreja. Quantas pessoas feridas, machucadas, doloridas, nos relacionamentos. Quantas pessoas, nós temos a nossa 24 horas de oração e a gente pega a listinha ali dos enfermos. Quantas pessoas estão necessitadas do toque de cura de Jesus? Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, Ele continua curando. Essa semana,
nós fomos alertados novamente na palavra, Jesus falando: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Eu com o Daniel, no nosso turno de oração, a gente ficou ligando a cura. Alguns ali pedidos de libertação, de salvação, a gente ficou ligando. Eu e Daniel ali, ligando: Senhor, nós ligamos aqui na terra a cura, a libertação, a salvação dessa pessoa. Coisa tremenda. E Deus toca. E quando a gente é tocado por Deus, pelo Espírito Santo, a gente sente aquele gozo, aquela alegria que nos leva ao pranto. A quinta pergunta é: você tem tido medo? O que tem gerado medo no seu coração? Jesus está dizendo para você: se levante. Não tenha medo. Não tenha medo. Pode estar o perigo batendo a tua porta. Levante-se. Não tenha medo. E em último lugar, uma pergunta que eu fiz no começo: quando você morrer, o que você vai ver? Se crermos, quando abrirmos os olhos, nós vamos ver esse Jesus que esses 3 discípulos viram lá no Monte da Transfiguração. Nós vamos receber um corpo glorificado. Sabe essa coisa que nos maltrata tanto, né? A fragilidade do nosso corpo. Nós vamos ter um corpo glorificado, livre de tudo. E vamos ver Jesus como verdadeiramente, realmente, eternamente Ele é. Vamos baixar a cabeça e vamos orar. Jesus, obrigado porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. O Senhor se revelou aos 3 discípulos. Eles puderam ver o Senhor, puderam ver a glória do Senhor. Eu me lembro agora, papai, que Moisés também, ao estar face a face, ele viu a tua glória, o Senhor se manifestou. E naqueles dias que ele esteve ali na montanha, o rosto dele também manifestou a tua glória, resplandeceu a tua glória. Mas agora nós vemos Jesus, não só o rosto, não somente resplandecendo o Senhor, mas Ele é o Senhor, em todo o seu corpo. Papai, nós precisamos nesse tempo de revelação, nós precisamos do teu toque, nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos, Senhor Deus, ouvir da tua boca: não tenha medo. Obrigado por esta passagem tremenda, por esta passagem maravilhosa que mostra o sobrenatural mais real do que o próprio natural. Abre os nossos olhos, papai. Dá-nos discernimento, papai, para entendermos nesse mundo sobrenatural todas as movimentações, papai. Oh Deus, nós precisamos de Ti. Aqueles que estão nesta manhã alojando no coração algum sentimento de medo, que ouçam a Tua voz, Senhor. Aqueles, Senhor Deus, que estão sentindo o coração endurecido, distanciados de Ti, papai, fazendo as coisas só no natural, na carne, não desfrutando desse sobrenatural, papai, eu peço, revela-te a nós, Senhor, revela-te a nós. Nós precisamos disso, papai.
Em nome de Jesus. Queremos ser quebrantados, ser lançados no chão novamente. Queremos receber o teu toque de amor. Papai, mais do que nunca a tua igreja pede o teu socorro. Senhor Deus, não queremos levantar tabernáculos para ninguém, porque sabemos que hoje o Senhor fez em nós o tabernáculo, o templo do Espírito Santo. Revela isso também a nós, papai, que lá no nosso íntimo nós possamos manter, cultivar essa intimidade, essa profundidade, esse relacionamento maravilhoso contigo. Eu agradeço, Senhor, por esta manhã. Eu agradeço por cada irmão aqui, papai, pedindo que esta palavra fique ecoando nos nossos corações, produzindo, Senhor Deus, frutos. Que saiamos daqui, Senhor Deus, com mais fé, confiantes na pessoa de Jesus, no Jesus que se encarnou, mas no Jesus que foi glorificado, está entronizado. Toca nas nossas vidas, toca nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Agora, papai, nos leva, cheios de fé, a uma vida, papai, de relacionamento íntimo contigo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.